Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. A gente tem visto que foram colocados alguns aspectos com respeito por que eu devo usar a modelagem matemática. E na aula de hoje a gente vai tratar do quinto e último passo. Ficou faltando esse passozinho para complementar as nossas aulas. Então, para tal, vamos aqui para essa parte. Primeiro, vamos lembrar aqui que por que usar modelagem matemática na sala de aula? Ela é importante, né? E isso a gente vê que, por mais que o professor não fale que é modelagem matemática, mas em tese ele está se utilizando desta modelagem. Então, nesse quinto ponto, esse quinto aspecto que a gente vai colocar, a gente vai tratar de quê? O uso de diferentes registros de representação. Muitas vezes, o que acontece? Você procura representar, muitas vezes, por uma equação, e aí você quer uma outra maneira do aluno tentar compreender aquilo. O que é que você faz? Você pode colocar um gráfico. Muitas vezes a gente usa de dados estatísticos e aí vai. Bom, para tal, vamos aqui, nesse quinto aspecto, nós temos a seguinte coisa. Diversas pesquisas no âmbito da educação matemática têm se dedicado ao estudo da importância do uso de diferentes representações dos objetos matemáticos. Além disso, Dan, no seu livro em 1999, escreve que não existe conhecimento matemático que possa ser mobilizado por uma pessoa sem o auxílio de uma representação. Ora, tudo que você estuda em matemática, você tem uma representação para tal. Se você vai escrever os números naturais, 1, 2, 3, você usa símbolos, você usa uma representação para tal. Então, tudo que você pensar na matemática, você tem uma representação. Neste caso, vamos para o segundo tópico, que diz assim: segundo fonte, compreender um objeto matemático consiste em reconhecer suas propriedades e representações características, relacioná-lo com outros objetos matemáticos e usá-lo em situações problemáticas que lhe são propostas na sala de aula ou fora dela. Então, uma das preocupações aqui que Fonte coloca para a gente é essa compreensão do que seria esse objeto a ser estudado e de que forma ele pode ser representado. Lembrando que esse objeto ele pode ser estudado tanto em sala como fora da sala de aula. Tá? O próximo ponto é: representações matemáticas são ferramentas que viabilizam o contato com os conceitos matemáticos e, por meio destes, o sujeito interage com o conhecimento matemático. Além do mais, nós temos que a teoria dos registros de representação semiótica de Raymond Duval trata de um conjunto de argumentos que defendem que a diversificação de representações de um mesmo objeto é essencial para a compreensão dos conceitos. Então, veja bem, quando Duval coloca essa situação onde ele vai tratar de um conjunto de argumentos para que, quando ele colocar um objeto, você tem várias situações a qual você vai olhar para aquele objeto. E esse olhar que você tem para esse objeto nada mais é do que ele chamou de representação semiótica, ou seja, registro de representação semiótica. A gente vai ver agora um pouquinho mais a respeito disso. Ele diz aqui que essa teoria trata-se de uma teoria de aprendizagem matemática que leva em consideração o uso que os alunos fazem dos diferentes sistemas de representação e a influência que este uso exerce sobre a aprendizagem. Muitas vezes a gente observa que quando você está com uma equação, por exemplo, do primeiro grau, algumas pessoas conseguem entender melhor se você colocar um gráfico, outras se você colocar uma tabela, e outras simplesmente a equação já é suficiente. Veja que eu falei de 3 formas de representação: uma através da equação, outra através de uma tabela e outra através de um gráfico. Tudo isso seria um nosso sistema de representação de registros segundo a forma de Duval, e se chama de semiótica. Tá? Além do mais, para designar os diferentes tipos de representação semiótica, seja a língua natural, os gráficos, figuras, equações algébricas, não equações ações, tá? Mas equações algébricas. Deixa eu só riscar isso aqui rapidinho, tá? Para que vocês
faça só essa anotaçãozinha aqui, tá? Você vai riscar essa partezinha aqui, tá bom? Não tem esse termo ações. Então, Duval, para designar os diferentes tipos de representações semióticas, Duval introduz o termo registros de representação semiótica, que a gente já acabou de falar para vocês, ou seja, as formas diferentes de como você pode estar representando um objeto. Tá? Além disso, para esse quinto aspecto, o uso de diferentes registros de representação, a pergunta que nós é para que um sistema de signos constitua um registro de representação, ou seja, para que um sistema de signos constitua um registro de representações semióticas, três condições são essenciais. A primeira, a representação precisa ser identificável, ou seja, não é simplesmente eu escrever, o aluno precisa identificar essa representação. Além do mais, nós temos aqui o tratamento que consiste em transformações internas ao registro, transformações em que se tem como registro de partida também um registro de chegada no mesmo registro. Ou seja, você tem que ter uma saída, você tem que ter uma chegada. Tem um ponto de partida, tem que ter um ponto de chegada. Não é simplesmente, olha que coisa bonita, que coisa linda que nós estamos colocando para vocês. Não, não é somente isso. Nós temos que ter uma forma de representar tanto na saída como na chegada. É por isso que quando você vai resolver uma equação, ele lhe dá uma expressão matemática e a partir dali você faz uma resolução chegando a um certo resultado. Não é apenas dizer que a equação é do primeiro grau, mas ela precisa de um registro de partida e um registro de chegada. Além do mais, a conversão que implica em transformar um registro de representação de um objeto matemático em outro, também informa para a gente que essa conversão é uma transformação externa ao registro de partida, ou seja, são transformações em que o registro de partida difere do registro de chegada. Não é apenas aquela coisa de você dizer, olha, você tem essa equação, ok, beleza, vamos partir para a próxima aula? Não. Você expressa uma colocação através de uma fórmula, muitas vezes, e você pode construir um gráfico, tirar suas conclusões deste gráfico, ou mesmo, a partir daquela equação, você vai chegar no gráfico, do gráfico você tira conclusões. Ou seja, você tem saída, mas você também tem chegada. Você parte de um lugar e chega em outro lugar. Bom, dando continuidade, essa atividade de transformação representacional é fundamental, pois ela é que conduz a mecanismos subjacentes à compreensão, já que leva o aluno a refletir sobre diferentes características de um objeto matemático, associado às diferentes representações. Ou seja, o mesmo objeto ele pode ser representado de várias formas. Como eu já coloquei para vocês, pode ser uma equação, pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, ou outros objetos a qual podem ser advindos daquele mesmo objeto em estudo. Além do mais, é possível perceber que os diferentes registros podem mesmo se complementar, no sentido de que um pode expressar características ou propriedades do objeto que não se manifestam claramente em outro. De modo geral, a coordenação dos registros não é uma atividade espontânea. Muitas vezes, você leva o aluno a chegar a essas conclusões. Você dá uma equação do segundo grau, por exemplo, e você pergunta qual o ponto de máximo ou qual o ponto de mínimo a partir da equação. Pode ser que o aluno não consiga identificar simplesmente olhando para a equação. Ele precisa construir o gráfico. Ou seja, a partir da construção do gráfico, que é uma parábola, ele vai observar que a concavidade pode estar voltada para cima ou para baixo. E a partir dessa construção, ele vai tirar a sua conclusão a respeito de como é esse comportamento, se tem ponto de máximo ou se tem ponto de mínimo. Veja que muitas vezes você tem que instigar o aluno a buscar essas informações. Muitas vezes ele não tem, mas você consegue levá-lo a buscar isso. Então, nós, como professores, temos que manifestar essa busca. Mas vamos dar continuidade, porque ainda tem esse último ponto. Os estudantes podem realizar diversas conversões, sem ter, no entanto, relações entre os diferentes registros
fortemente estabelecidos em sua mente. Em alguns momentos no estudo da matemática, a gente costuma dizer para vocês, discentes, que a importância de, muitas vezes, você ser um pouco também mecânico. Muitas vezes você não sabe a motivação, mas o fato de você ter aquele conhecimento, ao se deparar com uma situação palpável, você diz, poxa, peraí, isso aqui eu sei utilizar. Eu vou usar essa expressão, depois eu uso essa outra expressão, e a partir dessas informações, você vai construindo cada vez mais o seu conhecimento. Lembre-se, o ideal é que sempre você procure desenvolver as atividades a partir de um conhecimento prévio. Mas há situações onde esse conhecimento prévio não acontece. E você tem que tratar daquele assunto para depois mostrar para ele como utilizar. Então, é algo que muitas vezes não... Por exemplo, na disciplina de cálculo 1, muitas vezes você vê as definições e você se pergunta, mas para que eu vou querer isso? E aí, quando você chega na disciplina de equações diferenciais, você vai dizer, poxa, olha aquele assunto lá do cálculo 1 sendo aplicado agora em EDO. E a partir do momento como você já tinha o conhecimento prévio de como fazer os cálculos, você vai perceber que quão fácil é a disciplina. Mas quando você não tem esse conhecimento prévio, você vai dizer, por que eu não aprendi aquilo? Então, mostra que, muitas vezes, o conhecimento prévio é importante no desenvolvimento de novos conceitos que vocês vão aprendendo no dia a dia. Dando continuidade, nós temos aqui ainda, dentro desse quinto aspecto, essas relações podem se fortalecer na estrutura cognitiva do aluno por meio da atividade de coordenação. Ou seja, veja a importância do professor nesse momento como sendo um coordenador. Ou seja, ele não vai dar tudo pronto, mas ele vai mostrar os caminhos por qual o aluno deva percorrer para adquirir aquele conhecimento que você tinha de forma muitas vezes até espaçada. Ou seja, você tinha um conhecimento um pouco aqui, um pouco ali, e quando você juntou esses conhecimentos, você percebe que há uma conjuntura, há uma organização a qual, ao se juntar de forma coordenada, a aprendizagem ela se torna expressiva. Bom, além disso, encontrar formas de envolver o aluno com a coordenação de registro é, portanto, procedimento importante nas aulas de matemática. Então, vamos para o desenvolvimento desse conteúdo, que é de forma tão importante para o seu desenvolvimento. A gente vai percebendo que você pode aglomerar conhecimento, e nesse conhecimento você vai tendo cada vez mais essa coordenação dos registros. Além disso, as atividades de modelagem matemática são inerentes às experiências sociais e às reflexões que fazemos de tais experiências. A gente já colocou isso para você, eu vou passar um pouco mais adiante. Além disso, nesse sentido, os conhecimentos matemáticos advindos da prática de modelagem são desenvolvidos e organizados em torno da experiência e das abstrações realizadas pelos alunos. Você vai percebendo que o conhecimento que o aluno tem no seu dia a dia do cotidiano, ele pode trazer para a sala de aula, e isso também é muito importante. E por último, com respeito a esse quinto aspecto, a coordenação de diferentes registros de representação é importante para a aprendizagem e a atividade de modelagem matemática tem potencial para a produção e coordenação dessas diferentes representações. Ou seja, quando você vai vendo as várias maneiras como o aluno pode lidar com uma equação, com um gráfico, e você junta com a modelagem matemática, trazendo esse conhecimento, interagindo ali, de forma interativa, você vai percebendo que a aprendizagem do aluno pode se dar de forma significativa. Bom, além do mais, o termo que a gente vai tratar agora, que é a aprendizagem significativa, esse termo tem origem e maior significado na teoria de David Ausubel, psicólogo norte-americano que viveu entre 1918 e 2008 e publicou diversos trabalhos tratando da aprendizagem. Para Ausubel, uma das principais argumentações é a de que, para ocorrer nova aprendizagem, é necessário partir daquilo que o aluno já sabe. Isso aqui muitas vezes a gente já trata de forma muito expressiva, né? Com base nessa teoria, podemos afirmar que a aprendizagem significativa dos estudantes sofre influência de diversos fatores. Entre eles, podemos destacar, primeiro,
o material organizado para o ensino deve ser potencialmente significativo. Ou seja, por mais que a gente seja engessado por um programa, mas muitas vezes a gente pode nos deparar em trazer situações que pode trazer algum significado para o aluno. E aí eles colocam essa situação do material organizado de forma significativa para o aluno. Além do mais, a estrutura cognitiva do aluno deve dispor de conhecimentos prévios que permitam relacionar o que o aluno já sabe com os novos conhecimentos. Além disso, o aluno deve apresentar uma predisposição positiva para aprender de maneira significativa, ou seja, para relacionar o conhecimento que já tem com o que deve aprender. Essa última parte, quando ele trata dessa predisposição positiva, mostra que o ponto de partida principal em qualquer aula é o aluno. Então, veja a importância que o aluno tem no desenvolvimento dos conteúdos. Então, eu fico por aqui. Espero que você tenha absorvido mais esse pouco das nossas aulas e esperamos que você esteja acompanhando essas aulas. A partir das próximas aulas, a gente vai mostrar algumas aplicações dessa modelagem matemática em sala de aula, como você pode aplicar, ok?